Estamos ao vivo! Mais uma live do livro Saia do Caixão. Como vocês estão, pessoal? Bora para mais uma live. E na live de hoje são 2 capítulos, que é o capítulo 7, criatividade, e 9, que é unidade. Nós vamos estar abordando esses 2 temas incríveis e muito edificantes. O princípio 8, ele aborda sobre a criatividade. Você é uma pessoa criativa? Eu sou. Nossa, um dos meus pontos fortes é a criatividade. Eu sou bastante criativa, eu busco ser cada vez mais criativa e nós temos que ter isso no nosso DNA, né? Olha o que ele aborda. A criatividade sempre faz parte da rotina de Deus, desde o princípio. Naturalmente, precisamos também desse princípio instalado no nosso dia a dia. Gente, sem a criatividade, como que nós vivemos? Oi, meu amor, o Wellington Maridão acabou de entrar, boa tarde. Tá aí descansando, né, meu amor, para o jogo de mais tarde. Te amo. E olha só, imagina a gente viver sem a criatividade que nos dá um fôlego, uma esperança para que as coisas aconteçam, não é mesmo? Olha o maridão aí comentando. Aí ele continua assim, ó, 90% das pessoas em depressão hoje em dia se sentem assim por não saberem o seu propósito. Vivem na ansiedade das coisas futuras e na condenação das coisas passadas. Quando a gente vive preocupado com o passado, com o que já se foi, sem criatividade, sem algo novo, a pessoa infelizmente acaba entrando numa depressão. Eu ouvi uma frase uma vez que me chocou bastante e foi esse ano, no ano passado, final do ano passado, que existem muitas pessoas, obrigado meu amor, que existem muitas pessoas que estão passando por depressão e ainda sorrindo. Você encontra aí pessoas durante o dia que tá ali sorrindo, passando, que está tudo bem. E vou até tirar amor, tira um print aí pra mim, por favor. Obrigado, meu amor, te amo. Aí ele aborda isso. E eu ouvi essa frase, que existem muitas pessoas em depressão que está ali sorrindo e você às vezes nem sabe. Por isso que é bom ter empatia. Hoje eu acordei com uma mensagem de uma amiga minha, de uma situação que ela viveu hoje, que eu vou até compartilhar aqui com vocês. Ela está lendo o livro 5 Linguagens do Perdão. Eu não li esse livro ainda, depois que ela leu eu vou até ler também. E ela tá assim, compartilhando comigo, né? Nossa, Geisa, muitas das vezes a gente pede o Senhor um direcionamento, ai, Senhor, me dá mais paciência, Senhor, me dê mais... Você pede algo e Ele te coloca na situação para você passar por aquilo. Por exemplo, você orou pedindo paciência, Ele vai te dar circunstâncias, Ele vai te dar situações para que você exerça a paciência. Ele não vai te dar a paciência ali de mão beijada. E ela passou por essa experiência hoje. Ela tá lendo o livro e na prática ela viveu. Aí hoje ela disse que ela foi abastecer o carro dela e estava parada no posto, num lugar onde dava para outra pessoa passar. E uma outra moça parou atrás do carro dela e começou a buzinar. E aí ela não saiu, porque ela estava resolvendo uma situação e dava para a moça passar do lado contrário. E era bem cedo, gente, era muito cedo. Aí a moça parou do lado dela, abriu o vidro e começou a xingar ela de tudo quanto é nome, descarregar tudo que tinha dentro dela. E qual atitude sábia que ela teve? Ela teve a atitude de nem abrir o vidro, não gastar energia com aquilo.
Chegou em casa, ela orou por essa moça, ajoelhou, orou por ela, liberou o perdão, falou: eu perdoo ela, por mais que ela nem saiba o que ela está fazendo. E isso diz mais muito sobre a outra pessoa do que sobre nós. Às vezes a moça acordou num dia, não num bom dia, e estava descarregando o que ela tinha. As pessoas, elas só dão o que elas têm dentro do coração dela, dentro delas. E aí eu fiquei assim, nossa, que atitude sábia. E a gente só tem essa atitude depois de muito amadurecimento, de estar na presença do Senhor cada dia mais, cada vez mais. E aí é uma lição, né? Porque diariamente a gente é colocado em situações para testar a nossa paciência, para testar a nossa... É a nossa paciência mesmo que eu falo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela poderia ter absorvido tudo que a moça disse, acabado com o dia dela, e não. Ela simplesmente canalizou, converteu a energia e não deixou isso afetar o coração dela. E ela disse que dentro do carro com essa moça tinha outras pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, ela gritou, ela agiu dessa forma com outras pessoas perto, e aí pode ter acabado com o dia dessas pessoas, provavelmente, porque você é a média das 5 pessoas que você está andando, e aí você pega e age daquela forma, pode ter acabado com o dia das pessoas que estavam dentro do carro junto com ela. E por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado para você não pegar energia para você. E essa situação foi para mostrar que é muito sobre ela, e não sobre quem estava recebendo de fato o que ela estava descarregando, né? Boa tarde, Flávio. Obrigada, excelente tarde. Aí ele continua dizendo o seguinte: você precisa sair do lugar de conforto onde está e dar um passo em direção ao seu futuro. Primeiramente, através da criatividade. O tema dessa live agora, que eu estou abordando, é sobre criatividade. A pessoa visionária enxerga tudo pronto antes das coisas acontecerem, mesmo que ainda nem tenham sido iniciadas. Lembra que eu comentei com vocês? Eu acho que a maioria de vocês também são muito criativos. Eu sou uma pessoa muito criativa, e quando a gente é uma pessoa criativa, a gente já imagina lá na frente acontecendo. Nossa, eu tive uma mentalidade disso, isso aqui vai acontecer assim, 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 assado. E quando, a maioria das vezes, pessoal, quando a gente tem esses pensamentos, Deus coloca no nosso coração, e você, unindo sua fé com a dele, que é sucesso, as coisas vão acontecer. Por isso que o início ele fala aqui, ó, naturalmente, precisamos também desse princípio instalado no nosso dia a dia, porque a criatividade sempre fez parte da rotina de Deus. Aí ele continua: o que é realmente o princípio da criatividade? É aceitar ser imagem e semelhança do Criador, e então ativar tudo o que você quiser. Sua mente precisa ir em busca das coisas antes de todo o resto. O cérebro naturalmente não aceita essa criação. Ele aceita a repetição, e é isso que você precisa fazer, disciplinar o seu cérebro. Nós bem sabemos que o nosso cérebro é uma luta constante, né? O nosso cérebro, ele quer o quê? Ficar ali na zona de conforto, ficar ali onde você já está acostumado. Ele não quer que você raciocine, que você pense. Então, quando você tem a criatividade aflorada em você, que você quer o novo, quer viver o novo, o seu cérebro vai colocar coisas dizendo contrárias. E você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, de jeito nenhum. Aí ele continua: muitos pensam que essa parte é fácil, mas não é. E exatamente não é. Todo mundo sabe aqui da minha história, o maridão também está aí assistindo. Nós saímos da zona de conforto depois dos 30 anos. E a gente sabe o quanto é difícil trabalhar a mente. Meu Deus do céu. Porque você quer uma coisa e sua mente quer que você faça outra. Então tem que tomar muito cuidado. Não foque em como fazer, pois se você focar nisso, poderá travar a sua mente. É aquele negócio do como, né? Mas como? Como isso? Quando você vai tomar uma decisão, sempre que você vai tomar uma decisão, tem o como na frente.
Ah, meu Deus, mas como que vai ser assim? Como que eu vou fazer assado? Como que vai ser aquilo? Como que vai ser? Não pense no como. Se você pensar no como, você não vive. Então, é partir para ação. Literalmente colocando o pé e Deus colocando o chão. Desde o princípio, as coisas para existirem precisavam de criatividade. Não tente inverter a rota, não existe nada de novo. É só você ser criativo, o que vier em sua mente, em seu coração, colocar em ação coisas boas, é claro, né? Aí ele continua assim, ó, você precisará usar o poder da intencionalidade. Fazer as coisas de forma intencional poderá levar você a grandes avanços em sua vida. Quando você passa a utilizar a intenção, ser intencional em tudo que você age, é que você está de fato vivendo o que você quer viver. Porque você vai estar se conectando com pessoas novas, ambientes novos, e quando você se remete a isso, automaticamente você vai ser intencional. Intencional é diferente de ser interesseiro, é bem diferente. Eu vou falar sobre isso aqui no próximo parágrafo que ele fala. A gente tem que buscar ser intencional e tomar cuidado para não ser interesseiro. Intencional é o quê? Pegar as chaves que você precisa naquele lugar, naquele ambiente. É uma troca, você vai aprender com a pessoa vai aprender com você. Aí ele continua assim, ó, quando você é omisso, também está fazendo suas escolhas. Não reclame das escolhas que você não fez, das atitudes que você não tomou, da passividade que você se permitiu viver. Como eu acabei de falar agora, eu decidi sair da zona de conforto depois dos 30 anos. Se eu não decidisse sair da zona de conforto, eu ia chegar nos 40, nos 50, nos 60, do mesmo jeito. Minha vida não ia andar, eu ia ficar insatisfeita com a minha vida. Por isso que tem muitas pessoas, eu conheço, até da minha própria família, pessoas próximas a mim, que estão rodando num círculo vicioso, que nunca, que acha que está tudo bem. Para eles está tudo bem, mas aí chega final do ano, quer fazer aquelas promessas, todas aquelas coisas, aí você não vive aquilo que você planejou, aquilo que você... Aí vai ser só mais um ano, aí vai ser as mesmas coisas, as mesmas atitudes e não vai ter resultado, não vai ter mudança. E isso é muito frustrante, pessoal. Para que você está nessa vida? Você está nessa vida para viver o melhor dessa terra. Não faz sentido você viver a vida de qualquer jeito. Tem tanta coisa para você desfrutar, tem tanta coisa para você viver, e qual sentido você ficar vivendo de qualquer jeito? Deitado o dia inteiro, sem fazer nada, sem agir, sem se movimentar, fazendo as mesmas coisas. Então, reflita sobre isso. Aí ele fala assim, nunca se esqueça de utilizar os 3 Is na sua vida. Os 3 Is que ele fala são interesse, intencionalidade e intensidade. E quando ele fala interesse, busque ser interessante e não interesseiro. Seja uma pessoa interessante, onde as pessoas ali vão buscar, de fato, ter o prazer de estar com você e pegar as peças que precisam. E vai ser aquela troca muito boa. Intencional e intensidade. Tenha essas 3 coisas. E para destravar definitivamente sua criatividade, seja infantil, ridículo e divertido. Seja infantil, ridículo e divertido. Quando você tem tem até aquela frase, né? Você tem que ser ridículo para viver o extraordinário. Você tem que ser diferente das outras pessoas. Você tem que fazer coisas diferentes das outras pessoas para você viver o extraordinário. Senão não faz sentido. Por isso que eu falo aqui sempre, não viva preocupado com a opinião dos outros, senão você vai ficar paralisado. E para você não se preocupar com a opinião dos outros, você vai ter que fazer o ridículo, fazer o infantil, fazer o divertido. E é isso. Quando você sai e faz o diferente do que estão acostumados, eles vão achar, vão pensar isso e daí não tem problema. Só vive o extraordinário, só vai para uma próxima fase. Quem tem essas 3 coisas aqui que destravam a criatividade, né? Que é infantil, que é ridículo e que é divertido. Aí continua assim, seu cérebro não consegue acompanhar sua criatividade, pois
pois parte de um viés cognitivo negativo. Estava conversando segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira no QGR que eu fui. E a Carol estava falando sobre isso. A nossa mente, ela tende a inclinar sempre para as coisas negativas. É mais fácil atrair as coisas negativas. Então a gente tem que tomar muito cuidado canalizar essa energia, às vezes até não agir e não falar. Não falar assim, eu não consigo isso. Você vai estar atraindo. Tudo que você fala, você atrai. Aí ele continua, ou seja, o seu cérebro é pessimista. Mas se você compreender que o seu posicionamento diante das circunstâncias pode definir seus limites e sua realidade, estará dando um pane no seu cérebro. Talvez você pense que o conhecimento pode gerar criatividade. Olha só, mas isso é um engano. A sabedoria é que pode gerar criatividade em você e não a inteligência. Aí continua assim, aprenda a ouvir as pessoas e reter delas o que é bom. Lembra que eu comentei com vocês que quando você busca estar em ambientes novos, pessoas novas, você vai estar se conectando com pessoas onde você vai ter a oportunidade de pegar coisas para você que você precisa? Então, é isso que ele acabou de falar aqui, Aprenda a ouvir as pessoas e reter o que é bom. Porque muitas das pessoas, tem aquelas pessoas que são negativas, tem a mente negativa, que está conversando com alguém, que está ali numa oportunidade de crescimento e só foca nas coisas negativas. Então, não faça isso. Busque reter somente as coisas boas. Gente, perfeito é somente Jesus, somente um. E quando você entende isso, você vê que as pessoas são falhas, as pessoas vão falhar. Ninguém é perfeito. Por mais que seja o seu mentor, aquele expert maravilhoso que você admira, ele vai falhar, ele vai errar, ele vai dizer coisas que você não concorda e tá tudo bem. É só você não guardar aquilo para você. Pegue somente as coisas boas. Quem que você está modelando hoje? Pega somente as coisas boas. O que você não concordar, deixa para lá e tá tudo bem. Não seja como um cadáver moribundo que não tem vida, sequer para aprender com alguém. A gente tem que ter a humildade, de aprender com as pessoas. Aprender sempre, cada vez mais. Pare de ser ignorante. Quando você tem um filtro de limitações, de bloqueios, em excesso, você está impedindo a sua criatividade. Um ser que não é criativo está morto. Então, eu sei que eu sou criativa, como eu falei, você também é criativo ou criativa, você tem muitas criatividades na sua mente. E o que você está esperando para colocar em prática? O que você teve de criatividade em sua mente foi o Senhor que colocou a maioria das vezes. Então, parte para a ação, aquela criatividade que veio em sua mente. Agora, por exemplo, você está ouvindo aqui, nossa, eu tive aquela ideia sensacional e eu não coloquei em prática. Então, agora é a hora de você agir. Então, agora é a hora de você colocar pressão e ir para cima. Pare com desculpas, colocando empecilhos para não construir o que Deus já te deu. Deus, ele já fez tudo por nós. Na live de mordomia eu expliquei sobre isso, que a riqueza veio antes de nós, tudo veio antes de nós. Tudo que você precisa já veio antes de você precisa somente acessar. Então, quando você gera bloqueios, coisas contrárias, coisas que não são positivas em sua mente, você está bloqueando os planos de Deus para sua vida. Então, foque somente nas coisas boas, somente nas coisas boas. Afinal, quando Ele te dá uma visão, Ele está dando também a oportunidade de construir com Ele aquilo que já está pronto para o seu futuro. É isso que eu acabei de falar. Quando você tem a criatividade, alguma ideia em sua mente, o Senhor plantou aquilo no seu coração. Então vai lá e faz. Vai lá e faz. Aceite a sua riqueza. Você não precisa mendigar a ninguém, e muito menos para Deus. Comece entendendo quem você é e o seu propósito para reinar na sua vida.
Entenda quem você é. Entenda que você é a imagem e semelhança de Deus, que você veio para viver o melhor dessa terra. E não aceite menos que isso. Você veio para reinar assim como Ele. E você está reinando nessa terra como Ele? Você está vivendo os planos que Ele tem para você? Ou você está vivendo empurrando a vida com a barriga, não sendo feliz? A verdadeira felicidade está no Senhor. E aí ele fala assim: não espere que as pessoas te vejam como Deus vê. Ninguém estava lá quando Ele te criou. Não tente provar nada para as pessoas. Você já é. Basta aceitar isso. Então, pessoal, sobre essa live de criatividade, o que eu quero deixar aqui claro para vocês é que você precisa extrair o que tem de melhor dentro de você. Você é uma pessoa criativa. E Deus, Ele plantou isso aí no seu coração para você colocar em prática e viver o melhor que tem para você aqui nessa terra. Então, coloque para agir todas as criatividades que você tem aí na sua mente. Beleza? E a tarefa para finalizar esse capítulo 8, né, de criatividade é: mentalize. Oi, Derli, boa tarde. Mentalize e imagine algo que você deseje muito. Olha só, nós conversamos sobre criatividade. E aí você já colocou em sua mente várias criatividades que você tem, que o Senhor colocou no seu coração. Você vai mentalizar em 10 áreas da sua vida e descreva cada uma delas. Vamos supor, na área familiar, na área financeira, na área espiritual, em todas as áreas. Todas as áreas. Aí você vai colocar 10 áreas da sua vida e do lado o que você realmente deseja. O que você deseja viver de novo, de criativo nessa nova área. E aí você vai ver que você vai se surpreender. Quando a gente coloca o papel e a caneta ali, os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas criatividades, você vê que você tem tanto potencial dentro de você e você está paralisado, sem agir, sem fazer algo. Então parta para ação, beleza? E foi esse capítulo de criatividade. Quem chegou agora, vale a pena assistir desde o início, onde eu falei sobre criatividade. E agora nós vamos falar sobre unidade, que é o princípio 9, capítulo 9, do livro Saia do Caixão. Gente, vocês buscam viver em unidade com as pessoas que você ama, com as pessoas que são suas melhores amigas, com as pessoas que você querem por perto? Vou explicar para vocês a diferença entre união e unidade. Que a gente possa cada vez mais buscar andar em unidade. É o seguinte, ele começa assim: a primeira coisa que quero ensinar é a diferença entre união e unidade. E ele dá um exemplo aqui muito claro. Eu gosto muito desse exemplo. Eu já tinha ouvido o Thiago Rocha falando sobre esse exemplo. E é muito, muito claro. Olha para você ver. Um exemplo claro disso é o saco de laranja. Imagine um saco de laranja cheio de laranjas dentro. No momento que você abrir esse saco, as laranjas elas vão se espalhar e cada um vai para um lado. Isso é quando você está em união com as pessoas. Parece que está todo mundo ali junto, mas acontece um problema, acontece alguma situação, cada um vai para o seu lado. E quando você está em união, acontece a frustração, acontece a decepção, acontece coisas que você não quer. Então, olha só, unidade é diferente, ela gera um propósito em comum. O exemplo que posso dar é o suco de laranja. Olha só, aquela hora a união foi as laranjas dentro do saco, aí o saco arrebentou, aconteceu um problema, foi laranja para tudo quanto é lado, cada um foi para um lado. Isso é união, quando você está em união com a pessoa. Agora, unidade, olha só, é diferente, ela gera um propósito em comum. O exemplo que eu posso te dar é o suco de laranja. Quando colocamos o suco em um copo, não podemos distinguir uma laranja da outra. Todas têm um objetivo comum. Pegou as laranjas, umas 15, umas 20, espremeu e fez um suco. E estão dentro do copo. E não dá para distinguir qual foi a primeira, qual foi a segunda. Todas vão estar juntas dentro do suco.
E isso é maravilhoso, gente, viver em unidade. Por isso que a gente tem que buscar e viver em unidade com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, com a nossa amizade. Deu para vocês entenderem essa diferença? Então, que você possa estar cada vez em unidade e não em união. Aí, todos têm um objetivo em comum quando a pessoa está em unidade. Se você estiver em união com as pessoas, elas vão te deixar na mão. Viva em unidade com as pessoas, mas não em união. O suco de laranja só estará em unidade depois do suco formado. E é impossível parar após o processo. E é real, né, gente? Aí vai estar lá, o suco de laranja aqui, sei lá quantas laranjas foram espremidas para ter o suco. Não dá para se desfazer, separar cada laranja, não vai dar para separar a primeira, a segunda, a terceira, vai estar tudo em unidade, vai estar tudo misturado. E é assim que a gente tem que ser com as pessoas. Em Gênesis 11:6 diz assim: existe um grande segredo sobre unidade. Deus, percebendo a intenção do homem, diz: vamos confundir a língua deles, pois agora tudo o que intentarem fazer não terão restrições. Afinal, esse povo tem uma só língua e um único só povo. Se vivermos dessa maneira, conseguiremos tudo o que quisermos na terra. Já pensou isso? Obter tudo o que você deseja? Quando o homem estiver em unidade, o homem, igual a mesma coisa que nós falamos na palavra, quando a mulher estiver em unidade, ninguém poderá segurar. Quando você está em unidade com seu esposo, ninguém pode atrapalhar. Quando você está em unidade numa amizade, quando você está em unidade com seu sócio, com seu chefe, com qualquer pessoa, ninguém poderá segurar vocês. Ninguém, porque vocês vão ser uma potência. Se você juntar em unidade com alguém, não tem como você deixar de explodir. Você precisa descobrir quem você é. Você precisa encontrar pessoas que estão na mesma comunicação que a sua, o mesmo mindset e propósito. Mindset é configuração da mente, que vai estar com a mesma mente, a mesma mentalidade que a sua. Não faz o menor sentido andar com pessoas que são opostas àquilo que você acredita. Não faz sentido, né, pessoal? Você vai estar ali andando com pessoas, você quer ir para um lado, as pessoas querem ir para o outro, como é que vai fazer? Ou você vai acabar sendo corrompido, acabar sendo influenciado e vai deixar de viver seus sonhos, seus planos. Por quê? Por causa de uma decisão. Então, é aquele negócio. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Com quem que você tem andado, com quem que você tem buscado, de fato, estar em unidade. Aí ele deixa uma tarefa, que é a seguinte: encontre, olha só, uma dica boa para você buscar estar vivendo em unidade. Encontre 12 pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Mesmas pessoas que estão indo para o lugar que você, que estão na mesma frequência, que estão num nível acima que você, de preferência, com os mesmos objetivos, e una-se em unidade com elas. Aí a tarefa é essa: listar pessoas para se unir em unidade. Gente, lista mesmo. Senta, para e pensa: nossa, aquela pessoa ali tem o que eu preciso, ela chegou onde eu quero chegar. Nossa, aquela pessoa ali vai me ajudar nisso. Para um momento e reflita sobre isso, vale muito a pena. E não tenha vergonha de chegar até essa pessoa e falar: olha, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar nisso? Vamos andar junto? Estou buscando mudança e eu tenho certeza que andando com você vai me passar muitos códigos, muitas coisas para me ajudar a subir de nível. E não tem como a pessoa negar, pessoal, não tem como. Quem está em movimento, é importante você estar em movimento. Quem está em movimento, as coisas acontecem. Então, somente esteja em movimento. E a live de hoje foi sobre esses 2 capítulos: criatividade e unidade. Espero que vocês tenham gostado, que tenha entendido o que eu de fato quis passar.
que vocês possam colocar a criatividade cada vez mais em ação e andar em unidade com as pessoas que você ama. E os próximos capítulos, que já é na live de amanhã que eu vou fazer, o princípio 10, capítulo 10, que é a atração, e o princípio 11, capítulo 11, eficiência. Beleza, pessoal? Então é isso. Façam um restinho de tarde maravilhoso. Tudo de bom para você. E até a próxima live.